É lá no Memorial? É no salão em cima daquele que foi de Antônio Joseph Burlier. quem? Nem... Jorge o quê? Joseph Burlier, eu acho o nome. Pois olha aí, que Mossoró, um salão de exposição de fotografia no Memorial da Resistência. E o nome ser francês é tudo. Salão Joseph Burlier. Vamos perguntar aí, quem souber por que que o salão se chama Joseph Burlier, ou quem foi, diga aí nos comentários, que eu não sei não. Começando mais um episódio, o oitavo episódio, né, gente? Oitavo episódio. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Mulheres em Pauta Videocast. Hoje eu resolvi botar uma cor mais neutra, mais nada visível. Eu estou com um blazer laranja, uma blusinha nude por dentro, relógio, cabelinho preso e corpo bastante corrido. O cenário é o mesmo, de livros. Vou descartar aqui. O cenário é o mesmo ali atrás, com alguns livros, fotografias. Eu me considero parda, né? Que algumas pessoas têm dúvida da minha cor, mas eu me considero parda também. Os olhos claros. E totalmente apaixonada pelo tema que a gente vai falar já já. É isso, acabou? É isso. Quer dizer, começou, né? Começou. Eu sou Jeane, né? Sou jornalista. Eu acho, claro, que você é parda, você tem fenótipos, traços fenótipos racializados, né? Sim. Embora a sua cor seja uma cor um pouco branca, mas assim, os seus traços eles trazem uma afrodescendência. E o seu olho lindo, existem pessoas negras de olho verde, inclusive, certo? E aí, eu sou parda também. A maioria dos meus traços pardos eu puxei do meu pai, Os olhos puxados de japonês. que a gente fala que é de japonês, mas é indígena, sabia? É indígena, nós somos índios. São traços indígenas. E aí, eu estou vestindo uma camisa bege, uma camiseta bege. Atrás de mim tem um estante, tem livros, tem lentes de câmera, tem um microfone, uma gaita, dois troféus. Estou usando fone de ouvido preto, com detalhes vermelhos, óculos. Hoje eu estou bem maquiadinha, estou uma mocinha, Tá, hoje ela tá. bem esse estereótipo de gênero aqui. E aí vamos começar falando de Tia do Poeta. Isso mesmo. Uma semana que começa com essa comemoração e com certeza vai trazer muitas outras, né? Minha primeira pergunta, né? Quando se fala em poeta, quem você lembra? Antônio Francisco. Antônio Francisco. Referência, era nossa referência local, passou a ser uma referência de Estado e depois uma referência nacional citada aí nas maiores academias, maiores eventos espalhados pelo país. Acredito que Antônio Francisco não construiu uma carreira internacional pela era em que ele foi o auge da poesia e dessa descoberta, né? Ele, quando menino, era. Eu sempre vi ele, Antônio, como autodidata para muita coisa, para construir as coisas. Então, outra coisa dele era a autenticidade. E hoje ele já não está mais nas mesmas condições, né? Ele está bem, um pouco mais fragilizado, perdão. Mas a gente sabe da força da história, da cultura que ele representa para a nossa cidade, principalmente, e para muitas crianças, inclusive, se você parar e perguntar, conhece Antônio Francisco. Eu estive lá algumas vezes na sua casa, e eu me lembro de uma reportagem do Dia do Poeta que eu fiz, que era eu batendo tipo palma
E a esposa dele, Dona Neira, dizia, pode entrar. O Zenob pegava, pode entrar. E aí eu entrava, passava pela sala, muitos livros na parede, porque eles sempre venderam os livros lá, né? Com os versos dele. E essa reportagem ficou marcada, porque foi nessa reportagem que eu conheci o neto dele, que hoje está ficando muito em evidência com os cordéis, né? E ele ainda nem pensava na proporção e o quanto ele ia acompanhar o avô. E ele tomou café com a gente nesse dia, e Antônio falando que estava repassando as coisas para ele aprender e tudo. É uma casa simples que transmite paz e arte quando você está lá. E eu me lembro como se fosse hoje. E quem estava lá também nesse café com a gente era Caio César Muniz, que ele foi um dos responsáveis por ajudar a Zenóbio a lançar o verbo sertanejo, né? Caio que ajudou nessa questão da diagramação, enfim, ele coordenou junto com o Zé para que o verbo sertanejo deixasse de ser um sonho e virasse realidade. E a gente estava lá nesse café com o Antônio e ficou marcado. E esse ano, no Cidade Junina, quando eu fui fazer matéria, que eu achei ele um pouco debilitado, ficou aquilo na memória, né? Que a gente só carrega, de fato, as lembranças, os momentos. E eu sempre acho que os poetas, eles deixam, parece que eles sabem o dia que eles vão partir, porque eles deixam uma memória muito viva deles em algum momento, na memória das pessoas. É assim, Clara. Antônio Francisco, ele mora aqui perto, né, no mesmo bairro, Sim. e eu falei sobre ele porque eu acredito que ele é a maior referência aqui em Mossoró, né, no estado, como você falou, de poeta e autodidata. Ele ocupa a cadeira de Patativa do Assaré, na Academia Brasileira de Cordel, né? Bom, E só. E, como você falou, a casa dele, ela é poesia. Tem um lago, na casa dele tem um lago, e tem peixes. isso mesmo. Eu tenho uma foto de Maria Eires nesse lago. A gente foi visitar ele para pedir a autorização, porque eu produzi um roteiro daquela dose de amor. E a gente tinha que ter a autorização dele para essa produção. Então, eu fui falar com ele, com a mulher dele. Eles acabaram ligando para a Lígia, que é uma amiga minha, que fez teatro comigo, né, na Companhia Escarcel. E aí ela disse, Pia Jeane, pode assinar, não vai roubar o dinheiro de vocês, não. Ela ainda brincou. Aí a gente tomou café, eu tomei café com eles, e eles falaram de Ivonete, falaram de Cecília, que vai muito lá, frequenta muito. A, a governadora esteve lá na casa deles, acho que esse mês ainda, no início do mês, quando ela cumpriu a agenda aqui, ela esteve na casa de Antônio Francisco. Então, ele é a maior referência de poesia. Mas você me mostrou aí um livro de outro grande poeta, que eu acho que se eu perguntasse a você qual era o poeta que vinha à mente no dia da poesia, você ia responder ele. Eu Que acho, eu nos acho que eu acho que eu dividiria as gavetas, né? Antônio, ele é um poeta, ele é um gênio das palavras e ele era muito rápido, ele sempre foi muito rápido na construção de um cordel. Zenobio me ensinou que os poetas, né, e as poetisas, eles são divididos por partes. Tem gente que é bom com as palavras, tem gente que é poeta da fotografia. Eu considero você uma poeta da fotografia. Você tem um olhar muito sensível, um crivo muito bom para o jornalismo, para o fotojornalismo. Ele, para mim, era o poeta das imagens. Ele escrevia muito, mas ele era o poeta das imagens. E eu falei isso recentemente para o cinegrafista que me acompanha hoje, que ele é novo, né? Ele é da geração nova. E eu disse, se você quiser ser um poeta de imagens, você assista o que ele fazia, porque ele tinha uma coisa assim totalmente diferente. E hoje, quando eu encontrei Francisco, e eu estava justamente com esse rapaz,
Eu apresentei Francisco a ele e falei, ó, Francisco, ele era muito bom, mas a sensibilidade ele aprendeu com o Zé, nas pautas com o Zenob. Nesse livro aqui, Jane, que teria outras edições, ele, assim, em conversas, né, em confidências nossas, ele queria ter outra edição do livro. Mas tem muitos versos aqui que é perfeito. Légua sem fim, quem dera. Mas eu sempre acho que esse verso, que é o primeiro do livro, quem tem um livro sabe, que é o voltando. É como se ele tivesse feito para a partida. Leia, pode ler. Você falou, ele queria as outras edições, pode ter, inclusive. O filho dele pode fazer, ou então a gente pode se reunir, fazer. Porque ele gostava muito disso aqui. Ele amava muito isso aqui. Essas pautas assim, ele se empolgava, né? Tomava uma garrafa de café, 2 maços de cigarro. Enfim, era ele. Ele era ele. Mas diz assim, voltando. Estou voltando, a alma sossegada, bem mais que quando me lancei na vida. O orfã no peito, na hora da partida, torna-se a tempo um remanso na chegada. Foi espinhoso o curso da jornada, que preme o ar de escassez da lida. Não é a sorte a prenda merecida, mas o intuito da coisa pelejada. Pela estrada onde segui errante, vivi intensamente cada instante, qual fosse de alegrias ou de sabores. Ele usava muito essa palavra. E se a vida me deixou pelos caminhos, um imenso rosário de espinhos também me prestou algumas flores. Inclusive, leram outros poemas na despedida dele, e eu disse lá que não quiseram me ouvir. Mas sempre acho que esse daqui, que é o Voltando, foi uma escrita assim, que era muito dele. Zenob, ele tinha muito essa coisa da melancolia. Ele usava a solitude dele para transformar a coisa em arte, né, em poesia. Então, eu acho que isso aqui foi uma despedida dele mesmo. É tanto que ele fala, né, que está voltando com a alma sossegada bem mais quando ele veio ao mundo, bem mais quando ele se lançou na vida. É como se ele tivesse feito realmente para se despedir. E depois, eu não sei se você tem esse livro. Tem assim, eu comprei no dia do lançamento. Pronto. E depois você lê assim, com bem muita calma, bem assim, só você no seu cantinho, 7 de junho. Eu li já todos. Tem outro que eu acho que ele estava se despedindo, que eu acho que alguns dias depois que ele se foi, né, no dia eu fiquei consternada. Alguns dias depois que ele se foi, eu li e também é uma despedida. Então, acho que ele foi se despedindo das pessoas aos poucos, né? Ele deixou assim, bem. E eu tenho esse desejo. Aí debaixo da tamarindeira, que no dia que eu for refazer um documentário, não sei, a gente fazer um curta, a gente vai ser guiado por esse, né? Debaixo da tamarindeira. Porque algumas pessoas não entendem o que é as aguilhadas, né? A comunidade das aguilhadas. E lá tem uma tamarindeira muito grande, que inclusive eu passei. Você passa por essa tamarindeira para chegar no Poço Feio, lá em Governador de Ceará. E ela tem que ser o ponto de partida para a gravada de qualquer projeto audiovisual que envolva o nome dele. É muito. Eu não consigo nem falar, eu acho, gente, quando a gente fala. Porque foi fazer matéria no Poço Feio. A gente passou por isso, passou pelo molhado. Gente, teve uma vez que você estava, não era com a gente, verdade, é porque eu fui mais de uma vez, a memória às vezes falha. Francisco estava. Então, é verdade, vocês que estavam também. Então, assim, são coisas que marcam, né, a gente. E automaticamente a gente se também lembra
das mulheres, no sentido dessa isenção também no universo, né? Eu falei de você, da fotografia, a gente também tem uma... Queria que você falasse da exposição de Lu, porque eu acredito, eu vejo ela como uma referência hoje no audiovisual e ela é uma poeta, ela é uma poetisa de imagens e de fotografia. Eu vejo ela como um potencial feminino muito grande do audiovisual. Amiga, falando sobre mulheres nessas artes, né, na literatura, no audiovisual. E Lu, eu achei linda a identidade visual dela. Ela até postou quem fez. E eu achei incrível, acho que combina bem com ela. Ela corre, você sabia que ela corre? Ela Não corre lá, sabia. lá onde eu vou correr. Eu vou correr, aí eu vejo ela correndo também de um lado. Que Ela é ali é a igual a você, offline. proposta. É, tem uma Uma subidinha profissional. ali. E hoje, no dia do programa, né, na quinta-feira, 23, é o lançamento, né, da exposição dela. E ela, assim, acredito que ela aprendeu muito com a Werne, esse olhar, que também traz um pouco da personalidade dela. E aí você falando sobre Dia da Poesia, sobre a presença feminina nas artes, na literatura, né? E Mossoró tem uma academia feminina de letras e artes, né? Moçorense, a AFLAM, e a gente tem uma representatividade boa na AFLAM, né? Como eu falei de Lígia, ela tá acho que ela ocupa uma cadeira da AFLAM, ela faz parte da AFLAM, ela é uma membra. E só que assim, a gente ainda tem muito a percorrer. Você falou que eu sou poeta de imagens, mas eu também escrevo. Eu, Sim. eu escrevo, comecei a escrever antes de começar a fotografar, porque a fotografia eu descobri na faculdade. O jornalismo, a escrita jornalística eu descobri na faculdade, mas eu tinha um blog e eu comecei. Porque você e a Aline são duas jornalistas que têm coisas que sobressaem. Escrevem, são poetas, são poetisas também, mas tem coisas que vocês fazem que sobressaem. Porque, por exemplo, ela também escreve, ela como outras jornalistas que escrevem, faz cordel e tudo, e a gente acaba não descobrindo. Então, por isso que eu fiz esse Não, comentário só das que imagens. você não conhece. Não, Exatamente. é, eu me divulgo pouco, né? Exatamente. E aí, principalmente isso, mas assim, as pessoas que me conhecem há mais tempo, muita gente eu conheci no blog, que fazia até um sucessozinho. E eu comecei a escrever em 2008 para 2009, que eu estava no ensino médio. E aí, no ensino médio, eu tinha uma professora, eu já tinha o blog, e aí uma professora de português, Caliane, ela é uma professora excelente, uma ótima pessoa, mas aí ela abriu uma vaga para participar do jornalzinho da escola. E aí, eu com o blog, gostando de escrever, leitora ávida, o que foi que aconteceu? Me inscrevi para participar do jornalzinho. E ela não me selecionou e ela ainda disse que eu não tinha perfil de jornalista. E aí, eu escrevi isso no blog, eu tenho isso, eu tenho esse texto escrito. E aí eu conheci algumas pessoas, alguns poetas, então eu escrevia poesia, como eu fazia teatro, eu falava sobre a apresentação do teatro, e aí eu fui escrevendo, aí escrevi um livro que se chama Palavra, Bala, o Relógio, e esse livro é um livro de poesia, tá na Amazon para vender. Tem um outro livro escrito que vai ser lançado, que eu não tenho o título ainda, mas está outro livro de poesia. E aí escrevo contos, crônicas, acho que é a minha habilidade na comunicação, no jornalismo, porque antes de fotografar eu fazia matéria, né? Eu trabalhava na TV Mossoró, fazia matéria, e aí eu já trazia essa poesia para as minhas matérias. Eu construí essa trajetória com a literatura, mas eu não sinto a abertura, não é só em Mossoró, porque eu poderia dizer assim,
o nicho de Mossoró da literatura ele é muito pequeno, ele é muito fechado, ele é masculinizado, porque realmente é, você falou de Caio César, ele é um poeta, ele tem uma ascensão, uma fama aqui na cidade sobre poesia. Já tem poema meu que eles, acho que eles fizeram algumas seleções. Ele selecionou poemas meus para saírem no Mossoraense, quando ele trabalhava no Mossoraense. E eu escrevia nesse blog e divulgaram poemas meus. Mas eu não quero falar de Mossoró. Não, eu acho que Mossoró tem uma abertura. A gente falou de homens como Antônio Francisco, Zenóbio, Caio. Mas se você for ver a lista de finalistas do Prêmio Jabuti desse ano de 2025, todos os finalistas eram homens. E aí, a, a, o fato fala por si só, né? Porque, assim, fica um questionamento. O pessoal da organização, isso foi bem polêmico, o pessoal da organização, para se defender, disse que a análise ela é feita com pseudônimos, no anonimato, então não existe não tem como você identificar gênero. E aí fica problemáticas. Será que nós estamos acostumados a consumir essa cultura, esse tipo de literatura escrita por homens, esse perfil, né, de literatura escrita por homens, né? Porque quando a gente vai ver no cinema, por exemplo, que é outra arte, né? No cinema existe essa distinção. Quando você vai observar as mulheres, elas não. Poucas mulheres são indicadas como diretoras para prêmios como o Oscar, né? Poucas mulheres são indicadas como roteiristas. E quando você vai assistir a esses filmes, você vê que a narrativa ela é diferente. A narrativa ela é fora do mainstream, você tem pioneiras como a Agnes Varda, que ela foi um ícone da novela vague, e aí ela traz, você vai assistir os filmes dela hoje, e eles são incríveis, e ela não teve o reconhecimento à época, até hoje ela ainda tem um apagamento na história, porque quando você vai estudar o pessoal daquela época, você vai estudar Eisenstein, você vai estudar outros nomes que tiveram tão importância quanto ela, mas que não tem essa visibilidade. Visibilidade essa que eu só conheci na faculdade, na disciplina de cinema, certo? Então, as mulheres, elas ainda lutam muito por espaço, por esses espaços. Ainda existe um tipo de literatura que é apreciado, né? Um tipo masculinizado de literatura que é apreciado, um tipo de poesia que é apreciado, né? Um padrão de poesia que é apreciado, e a gente não consegue quebrar isso ainda, mas fica aí o incentivo para ler mulheres. Eu sempre faço essa crítica como provocação. Quantas mulheres você tem na estante? Quantas mulheres autoras você tem na estante? Então, são mais mulheres que homens? São mais homens do que mulheres? Qual foi a última mulher que você leu? Você lê mulheres, você indica mulheres? A gente sempre tem que trazer esses questionamentos e se questionar se nós não estamos consumindo somente o que nos é oferecido e não estamos buscando nada além do que o arroz com feijão, né? Com certeza. Concordo plenamente. Pois é. E aí, Lu, você tem informações de como é que vai ser a exposição dela? Eu sei que começa hoje, vai ser na sala Joseph, no salão Joseph Bullier, que fica em cima do memorial, né? Lá no Cafezal, né? Que chama ali. É. Isso vai ser das 18 às 22 horas, né? Aberto ao público. Eu vou fazer de tudo para estar no primeiro dia fazendo uma reportagem especial, né? No caso, hoje, né? Que é o programa. Para contar um pouquinho dessa história, né? Ela é uma pessoa muito reservada também. Então, eu quero construir algo falando sobre, sobre o quão é importante ter momentos como esse, ter pessoas que queiram que queiram manter a cultura de forma viva, né? A cultura de forma viva e prática. É uma pessoa que eu admiro muito, que eu trabalharia assim, tranquilamente.
Ela é muito boa no que ela faz. E tô falando isso aqui porque não é porque a gente tem um grau de amizade, de proximidade, não, que a gente não tem, né? Eu conheço Lu, assim, mas no dia a dia das coberturas jornalísticas locais aqui da cidade, e ela presta serviço a uma emissora, né, do estado, então, assim, é mais como uma forma de fomentar mesmo, da gente continuar fomentando a presença feminina, né, nos espaços. Para mim, eu diria que é um dos maiores espaços de poder, é quando você consegue conscientizar o ser humano sobre cultura, sobre capital intelectual, sobre a capacidade de criar, e eu acho que isso tem que ser cada vez mais falado, sabe? Mais fomentado. Com certeza, você tem toda a razão. Eu também não conheço ela assim, conheço, sei quem é, já nos falamos, mas ela era muito amiga de Ionara. E aí, como eu conheci Ionara, ela participou da URTV, visitava a URTV, e depois trabalhou comigo, né, Ionara na Realiza. Aí a gente falava muito dela, assim, comentava o trabalho dela profissionalmente. E vejo ela correndo lá na UER, eu falo. Você tem gostado das últimas reportagens, Ionara, que tem feito as minhas edições? Eu vi, ela postou uma hoje, eu curti, acho que não deu tempo de comentar, mas eu curti, eu ouvi. Olha, a Ionara que tá editando as matérias de Clara, Você maravilhoso. viu onde? Eu não vi. Ela postou no Instagram dela. Juro que eu não vi. Ela botou alguma coisa assim, vocês vão ver mais dos meus trabalhinhos por aqui. Aí eu ia comentar, poste sim, devia ter postado antes, poste mais. Ela Tá, postou qual? Ela postou qual? Você lembra? deixa eu ver. Tá, ela tá me devendo um bolo de aniversário. Ela já conheceu Maria Isa, inclusive, ela conheceu Maria Isa primeiro do que a senhorita, viu? Vamos passar um café? Vamos marcar um café? Eu fui, quando eu fui na Telecap Thales, eu tô. Desculpa lhe interromper, só enquanto você abre aí, gente. Eu tô me identificando muito com ela, com Ionara, porque ela é assim. Se você trouxer da rua o feijão com arroz, ela vai editar o que tem que ser entregue. Mas quando ela vê um conteúdo assim, com sensibilidade, aquilo ali chama a atenção dela. Ela diz até assim: eu preciso de tempo. Ela já vai logo dizendo para ela: eu preciso de tempo. Porque ela quer editar. Olha, até aquela matéria dos desafios em continuar produzindo com a estiagem, eu fiz, porque foi uma questão de honra, e eu acho que você vai gostar de saber dessa história, porque envolve o homem, envolve a figura masculina, né? Ponto já isso. E eu fiz de uma forma simples, poucos offs. Mas ela conseguiu deixar, junto com o Albert, né? Que Albert está tendo esse crivo de imagem muito bom, e ficou estilo as matérias que eu fazia para Vida Rural. Então, eu me identifico muito com ela, eu acho ela editora muito sensível, é. E entendeu? ela é muito dedicada. Aí ela editou a outra que eu fiz no quintal de Dona Tânia, sobre a variedade de plantas e ervas medicinais. E eu fiz uma passagem que eu nem sabia se ela ia usar, mas eu fiz a passagem encostada no coqueiro, quando eu olhei ela tinha usado. Ela tem uma sensibilidade muito grande. É. A primeira, assim, eu sempre tive esse olhar com Ionara, tem um corte toda vida, eu choro com isso, porque a gente fez um podcast na nossa TV. E aí, a primeira entrevista foi todo mundo junto. E aí, Ionara falou, deu um depoimento falando sobre mim, e aí na hora eu me emocionei. Porque eu sempre vi nela sensibilidade e talento. E aí, quando ela falou aquilo, ela disse que eu consegui enxergar nela uma coisa que ela não tem enxergado. E aí, hoje em dia, ela dá na Ela cara do povo. é Sim, foi muito. a matéria foi de Lampião, que ela postou. Foi do Alto da Liberdade. Aí ela ainda até colocou aqui, ó.
Ela entrega um trabalho impecável todos os dias, excelente em tudo que faz. Quando você está, amiga, eu sei que vai dar certo, diva. Sim, Ionara é diva. Acho que, Passada. acho que ela postou foi hoje, faz 7 horas. Você tava dormindo ou tava trabalhando. E Eu aí, juro que eu não vi. Juro por Deus que eu não vi. é maravilhosa, ela postou. Saudades, inclusive, dela. É, sim, lembrei. 2 episódios, né? Você adora quando tem comentários machistas que a gente vai lá e rebate, né? Eu tenho 2 exemplos para lhe dar antes da gente partir para o próximo tópico. Ionara, foi muito engraçado, né? Que aconteceu um fato comigo esses dias, né? De chegar nos meus ouvidos que um colega falou que uma determinada instituição deveria repensar sobre a minha contratação. E aí eu não disse nada, eu disse assim, tá bom, tudo bem, vou fazer uma matéria sobre isso. E aí o que foi que eu fiz? Para eu conseguir chegar no que eu queria, no alvo que eu queria, eu fui gravar com os feirantes de beira de estrada. Esse pessoal que vende fruta, café, lanche, enfim, nas BRs, eu acho que até citei para você. E aí eu construí tudo, peguei a sonora do Legislar, que ficou assim, entendeu? E aí eu pedi para fazer uma variedade de imagens, não ficou como eu queria entregar para a Ionara, porque eu sempre tento entregar imagens para ela, porque eu já percebi que ela gosta disso, né? Ela brinca com a coisa. Ela tá se tornando tão boa, apesar do pouco tempo que eu convivo com ela, que ela gosta de ter imagens para conseguir brincar. Aí eu só fiz dizer assim, Ionara, eu queria muito que você caprichasse nessa matéria, porque é uma questão de honra. E ela finalizou a matéria com a música Brasil, Mostra a Tua Cara. Quero ver quem paga para a gente ficar assim. A matéria ficou incrível. Ficou assim, e eu caprichei no texto, né? Fiz todo, até achei graça, porque eu comecei o texto falando em debulhar, que as pessoas chamam desbulhar, ou desbuiar, né? E o pessoal comentando lá, fui enganada a vida toda, achando que era desbuiar e é debulhar. E ela arrasou na. E eu tenho muito isso, tipo assim, Anara, questão de honra, não sei o que, aí ela vai lá e. Antes de eu ir para a Telecab, né, eu passei por outra emissora e passei por um portal. Eu passei por esse portal há alguns dias, acho que 2 semanas no máximo, e a pessoa disse que eu não ia ficar porque eu tinha que aprender a fazer jornalismo e ele não estava a fim de ensinar. Na hora, eu fiquei pensativa. Só que depois eu entendi que eu sei fazer jornalismo, eu não sei fazer blogueiragem. São coisas distintas. E nunca nenhuma instituição espere isso de mim, porque não é de mim. Eu gosto de contar histórias, e contar histórias de uma forma diferente. Se você me entregar uma matéria do Halloween, Jeane, eu não vou para o comércio, fazer comércio do Halloween. Mas eu vou falar como que as empresas utilizam isso como um artifício dentro da psicologia para as pessoas entenderem que o local de trabalho exaustivo é legal. Teve o gancho, esse é meu viés crítico que eu fui aprendendo com o tempo. E aí, essa pessoa disse que não ia me contratar porque eu não sabia fazer jornalismo, tinha que me ensinar. No outro dia, postou um vídeo com uma determinada repórter, que inclusive é amiga minha, e ela foi usada, na verdade, né? Para dizer que admirava o talento dela, não sei o quê, como forma de me atingir e dizer, ó, você perdeu uma oportunidade. E minha primeira matéria, eu fui fazendo nesse mesmo lugar, que Ionara editou essa matéria na sexta-feira, eu acho, foi quinta ou foi sexta. E ele me levou para fazer a matéria 1 da tarde, sem ter combinado nada, sem estar com trajes adequados, enfim, sem uma comunicação prévia com o entrevistado e uma pauta definida, com aquela ideia do testar. E esse povo vive na era do testar. A gente não tem que viver na hora do testar. A gente está numa fase que a gente precisa ensinar o que a gente sabe, passar o que a gente sabe para que esse povo tome gosto
e volte a fazer o jornalismo televisivo com a qualidade que se entregava antes, né? Enfim, fui para lá. Albert, faça imagens assim, 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 e o resto você pode fazer como você quiser, eu só quero essas imagens aqui. Cheguei para ela, pedi para ela. Jane, eu nem preciso pedir mais, ela já sabe quando é uma matéria. E chegou o ponto dela me dar, assim, ideias. Do nada, esses dias, ela soltou e disse assim: veja uma matéria sobre história, curiosidade, nome de uma rua. Nome de uma rua. Aí eu fui hoje e falei, eu daria um Pax. Ela, se tiver personagem, muito bom. Entendeu? A gente consegue livros, a gente consegue ilustrar. E ela simplesmente deu um show na matéria, assim, de edição. Aí eu fiquei olhando assim, eu disse, não, eu sei fazer jornalismo, a gente nunca deve acreditar no que as pessoas falam a nosso respeito, para nos diminuir, principalmente quando é de um homem totalmente machista, arcaico, lá da era do Bumba, porque Zenóbio era uma pessoa mais velha, mas nos entendia e nos dava essa liberdade de espaço, de escrever, de ser quem a gente é, e nos treinava, né, para ser mulheres, também poetisa de textos, do um jornalismo mais sensível. E assim, aí ela não satisfeita com a matéria da dificuldade de produzir, foi lá e fez a matéria das ervas medicinais também, totalmente sensível, assim, incrível. Então, para mim, ela tá ficando assim. Ela tem um talento muito forte, Jana. Acho que foi uma grande descoberta sua, e isso é muito bom. A gente precisa ter pessoas no nosso processo, sabe? Ter Como, pessoas. como você falou, existem pessoas que criticam você, que lhe taxam de forma negativa, mas sempre no caminho a gente tem que encontrar pessoas que acreditam na gente, que nos incentivam, que falem o quão bom a gente é em determinadas situações, em determinadas questões. E você, eu não preciso nem falar, né? Eu vou ficar calada porque Ai, eu só comentei isso porque você sempre gosta que a gente reforce, né, isso, né? Quando a gente passa por situações que envolvem o machismo estrutural e que às vezes a gente no dia a dia, na correria, nem percebe, mas é um machismo estrutural, sim. E a gente tem que fazer essa quebra de protocolo. E eu estou fazendo muito bem, porque eu recebi mensagem de pessoas que já trabalharam com ele, que trabalham com ele, dizendo assim, suas matérias estão incríveis, né? Você está dando show. E antes disso, eu passei por outra emissora, já deixo bem claro, assim, nada contra a direção, na verdade, eu admiro ele acho, com o seu caráter, né? Você já trabalhou, sabe também como é, mas fui muito pouco aproveitada. E aí eu acho que foi esse um dos motivos que deu munição para os meus amigos saírem falando que talvez eu não fosse bom assim ou eu não fosse entregar. Aí eu cheguei em outra emissora, me deu espaço para produzir, me deu autonomia, lhe deu bons profissionais junto me com deu você. bons profissionais, que eu tenho bons profissionais ao meu redor, me deu uma pessoa que me viu aprender também, que teve no processo, que é a Elaine. Que acredita em você. E uma das primeiras matérias, ela reprisa, assim, algumas matérias. Hoje ela reprisou a da panelada que eu fiz, né? E Daniel, que é do Marcha, disse assim, sacanagem, né? Vocês reprisar uma matéria dessa na hora do almoço da panelada e tudo. Porque ficou muito bem feita, muito bem articulada. E o que eu gosto de lá é, se não ficou bom, Ionara e ela vai chegar e vai dizer, ó, não ficou bom por isso, por isso. Mas da próxima, você pode fazer assim. Ó, esse GC não tá bom, porque tem que ser um complemento, Ana Clara. Vamos fazer assim? Por quê? Porque eu passei muito tempo longe, então vai ter coisas que eu vou errar. E eu me dou muito bem com elas no dia a dia, nesse sentido, assim, é um time mesmo, sabe? E a gente vai para a rua, elas sabem que eu não deixo elas na mão, assim. Eu não sei se eu vou ficar lá, né? Tô tirando férias, na verdade. Mas eu entendi o peso e a responsabilidade quando
Albert, por exemplo, disse assim, eu estou há um mês com você e eu já tenho 4 matérias no meu portfólio. Amiga, tirando o Albert, né? Mas assim, coincidentemente, essas pessoas que você está falando, elas são mulheres, né? E Gabs, e eu ia falar agora de Gabs também. Aí o que é que eu faço hoje? Porque Gabs é uma mulher que está na técnica, na entrevista com o Chico César. Ele até teve a sensibilidade de falar, ó, eu quase nem via vocês com o microfone, muito menos ela que está aí com a câmera na técnica, né? Isso era quase impossível na minha época que eu lancei esse álbum, né? E Gabs também. Aí o que é que eu faço, Giane? Eu divido. Um dia eu boto uma pauta especial com um, no outro eu boto a pauta especial com o outro. Eu fiz uma com Albert, fiz essas com Albert da semana passada, que as duas ficaram muito boas. Aí amanhã eu vou fazer pastel de feira com Gabs. A gente vai visitar essa galera que vende pastel e caldo de cana no meio da rua, que sobrevivem dessa atividade, né? Lá na história, né? O pastel é muito antigo, ele é muito utilizado nas padarias. E como é que as pessoas vivem disso, né? O gosto das pessoas na rua pelo caldo de cana, pelo pastel. Então, eu sempre pego essas pautas e ninguém tá nem aí, que o povo nem vê, que o povo só vê polícia, quem morreu hoje, enfim. E deixa de lado e transformo em algo poético e algo que vai dar para colocar. Amiga, Entendeu? essas matérias, elas vão para o YouTube da Telecab? Fica no YouTube também, mas são exibidas no jornal e eles deixam no YouTube também. Pronto, então o E pessoal que está assistindo dá vai uma assistir. stalkeada aí nessas É, matérias. esse daí a gente pode até botar o link aqui na descrição. Pronto, tem as matérias lá, tem muita matéria legal, muita matéria bonita. Inclusive, se eu pedir, os meninos me dão para cortar, para utilizar depois no meu perfil. Só que eu acabo não fazendo isso porque a Telecab, outra coisa que eu achei muito massa, não fazendo propaganda, mas falando, é a questão da inclusão. Eu me senti muito incluída lá. E a Onara sempre me incluiu desde o primeiro dia. Ó, se você estiver precisando de alguma coisa, pode falar comigo. E quando eu estou precisando, eu falo com ela. E Onara, ó, eu consegui sonora com 2 sonoras do delegado e uma passagem minha. A gente tem imagem da civil, temos imagem. Aí hoje ela disse assim: você me pediu uma imagem, mas não tem imagem aqui. Eu disse, mas eu queria saber se tinha mais para garantir que não ia faltar para você. Porque as que eu peguei na rua foram alguns takes da delegacia, mas não era talvez o que você queria explorar e utilizar. Aí ela, mas essa imagem aqui das motos. Aí eu disse, não, é porque eles estavam recolhendo moto e um dia, se a gente for falar alguma coisa sobre isso, tem uma imagem de banco. Então, esse crivo, né, esse acolhimento que eu tive foi muito, muito forte das meninas. Assim, eu tenho um acolhimento dela de lá, o Gabs também me acolheu muito bem. E, assim, todo canto que você chega que é novidade tem, né, aquele, mas hoje não, hoje eles não, antes eu percebi ali um pouco de diferença também, eu acho que pela questão do material e tudo, mas eu estou, a galera vê que eles são mais novos, que eu já sou velha, né, então, macacá velho, tem algumas coisas aí, enfim, Obrigada, viu? Porque se você é velha, eu sou o quê? né, você está novíssimo, brilhando aí. Tem Eu quero que, quando Maria e eles tiver 15 anos, vão perguntar se são irmãs, escuta o que eu estou dizendo. Que é bem assim. Então, assim, eu fico muito feliz em ver a presença feminina nesses espaços, né? Ela, por exemplo, está como editora de um jornal que antigamente a gente só via homem, e Joás, né, que está acima, diz assim, eu confio totalmente nela. O que ela decidir, está decidido aí, e só venha para mim o que realmente precisa de um poder de decisão maior e conversar com outras pessoas. Então, assim, é isso. É pensar fora da caixa. E eu vejo que ela gosta muito disso, de, por favor, pense fora da caixa para a gente fazer. Ela não sabe ainda, né? Mas eu vou fazer um material sobre educação prisional. Vai saber agora, se ela assistir. Eu vou fazer um material sobre educação prisional antes de sair. Eu quero fazer, inclusive, se a senhora puder me dar uma entrevista, a senhora já deu palestras lá e tudo. Tenho amigos que trabalham lá. Posso Pronto. dar o contato. Eu preciso dessa viabilidade porque eu quero fazer sobre esse sistema e, se possível, o feminino, né? Como reintegra as mulheres no Estado. Meu gancho vai ser as mulheres, essa reintegração social através do estudo da dinâmica da educação no Estado.
E eu preciso, porque eu já consegui uma professora, eu consegui uma juíza para falar comigo, mas eu preciso desses contatos que tem, o pessoal que tenha contato direto lá para saber até onde eu consigo com imagens, o que é que eu posso fazer. Então, eu sei que é outra matéria, que quando ela sentar para editar, ela vai, ela vai dizer, eu preciso de tempo, eu preciso de tempo, entendeu? Porque tem que borrar, tem todo um cuidado, né? Um trâmite, você sabe como é, né? Você já deu palestra lá, já deu aula também, não foi? Eu dei uma palestra sobre o Dia da Mulher lá. Pronto. Então, assim, você sabe como é que funciona lá dentro. Eu prefiro ir para o feminino. Eu, Foi do feminino. eu prefiro ir para o feminino, eu acho que tem um gancho melhor, eu acho que a possibilidade de sonoros também é maior. Eu E eu tenho não. 2 pessoas que são professores lá do feminino. Pronto, aí se você puder me passar o contato. Então, essa é uma das que eu quero fazer. E a segunda, que eu botei na minha cabeça, que eu não sei nem se vai dar tempo, mas é a do Porto Ilha. E quando eu falei nessa matéria lá, eu disse, eu quero ir. Assim, é uma matéria que todo mundo quer fazer. Então, nesse dia, vai ter que ir uma equipe, né? Uma equipe de drone, uma equipe de reportagem, enfim, tem que ter uma galera para fazer uma produção mesmo, nível Globo mesmo, assim, um negócio bem diferente. E eu sei que ela vai, é outra matéria que se eu pudesse, eu levaria ela para dizer assim, nossa, eu sei que ela vai. E não sabia que ela tinha postado essa matéria, né? Não sabia que ela já estava criando esse vínculo comigo. E fico muito feliz por isso também, né? Saber que ela confia no meu trabalho e no que eu vou entregar. Você falando aí eu lembrei de outra matéria que, inclusive, você pode anotar aí, se você tiver interesse, Vou anotar agora. no Passando. sistema prisional, para aproveitar aí a reunião de pauta aqui, ao vivo, no Mulher em Pauta. É, Eu estou tentando lembrar aqui, eu vou pesquisar aqui o nome do projeto. É um projeto sobre as prisioneiras, né? As mulheres no sistema prisional, que elas costuram, fazem crochê. E aí são mãos, eu acho que não é mãos de fada, mãos que costuram, acho que é alguma coisa assim, mãos que. E eu vou pesquisar, eu vou lhe mostrar, vou lhe mandar, certo? E eles, quando eu fui dar a palestra, era sobre violência contra a mulher, sobre o Dia da Mulher, né? Essa emancipação da mulher, porque muitas mulheres que estão no sistema penitenciário, elas estão por causa da inserção do parceiro. Então, o é parceiro verdade. usava droga, tinha ali um aliciamento do tráfego, e aí o parceiro colocou ela nesse sistema, nesse ambiente, às vezes entregou a droga para ela assumir uma culpa que não era dela. Então, a situação dessas mulheres ela é muito delicada. E aí eu fui falar um pouco sobre essa emancipação, autonomia financeira. E existem algumas observações só que eu ia comentar com você. Uma delas é que a maioria das mulheres que estão lá são mulheres negras, né, pretas ou pardas. E aí tem uma mulher branca, sim, ela foi abusada quando ela era criança, ela tem uma situação bem difícil. E aí eu fiquei curiosa para saber qual crime ela tinha cometido, né? Qual infração penal ela tinha cometido. E aí depois eu descobri que a maioria das mulheres brancas que estão lá são por golpe. Elas são pegas por golpe. Ah, ela deu golpe em idoso, parece. Então, existem várias situações, né, que existe essa segregação de motivos, né, causas, essa repartição entre o que as mulheres negras, de que as mulheres negras são acusadas e respondem criminalmente, de que as mulheres brancas são acusadas e respondem criminalmente. Isso ficou muito na minha mente. E aí existia esse outro projeto. Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato delas lerem, tipo, eu levei alguns livros para sortear, e eu perguntei se elas liam mulheres. E aí um botou André Suraki, outro falaram alguns livros, VTube, elas leem VTube. Leem uma ex-penitenciária que escreveu um livro, ela é de Natal, se eu não me engano, e ela escreveu um livro que ela matou, não posso nem falar essas palavras, né? Eu vou cortar Não. essa parte. Que ela tirou a vida do marido dela, que ela sofreu violência doméstica,
E ela foi presa, ela pagou a pena, ela cumpriu pena, e depois ela escreveu um livro contando a história dela. Então, esse livro, ele existe lá na penitenciária Agrícola Mar Negócio, e as detentas, elas leem muito, bastante. Acho que também não tem muita coisa para elas fazerem lá, não, né? Então, acho que é muito bom esse incentivo à leitura. E o projeto, que eu ganhei um conjunto que foi feito por elas vendem esse material crochetando, eu acho que é crochetando. E eu achei muito interessante esse projeto. Eu vou colocar aqui na descrição, caso Crochetando a Liberdade. Achei. Projeto de ressocialização, fabricação de crochê do Complexo Penal Estadual Agrícola Mar Negócio Feminino. Manda para mim, por favor. Uma pauta para você aproveitar a viagem e fazer com elas sobre esse projeto que é incrível. E lá tem esses dois professores que eu conheço, né, que é a Ariela e Rony. Eles são professores do feminino, que foram eles que me levaram para lá para dar a palestra. Tem essa sensibilidade, eles estão tentando fazer o diferente, né, e o diferencial na vida dessas mulheres que estão em situação de privação de liberdade. A gente falou que só já. A gente já falou 50 minutos. Olha aí. E aí eu queria falar, só dar alguns Informes. novidades que estão acontecendo aí, né? Que eu anotei aqui que eu vou gravar vídeos. Talvez esse programa vá ao ar, esses vídeos já tenham saído, mas fica aí para quem não acompanha minhas redes sociais, quem não acompanha o site mulherimpauta.com, quem não acompanha o Instagram, né, do Mulher em Pauta. Desculpa. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou um projeto que inclui casos de violência eletrônica contra a mulher, como perseguição digital, violência política de gênero na internet, nesses crimes, como crimes previstos na Lei Maria da Penha. E essa decisão não tem recurso, ela vai ser encaminhada à Câmara dos Deputados, depois para o plenário do Senado. A proposta é esse avanço, né, que as mulheres precisam cada vez mais de políticas públicas para proteger nossa liberdade em qualquer que sejam os espaços, né? Seja uma liberdade de expressão, a liberdade de ser, de existir, né? E aí existe esse avanço das mulheres que cada vez mais precisamos nos proteger, principalmente as mulheres que serão candidatas. Então, existe essa nova lei que vai amparar essas violências no meio digital, né? Outra coisa que isso aqui é para prefeituras e para comunidades, assim, em geral, que está aberto um edital de fortalecimento de gestão de políticas para as mulheres. São 10 milhões em investimento para estruturar secretarias e organismos municipais. Então, as secretarias precisam se inscrever até o dia 24 de outubro, que vai ser amanhã, mas, assim, algum projeto que as secretarias queiram inscrever, já tem um projeto pronto, podem se inscrever para ter esse recurso financeiro captado, que é muito bom, né? E uma novidade sobre o Outubro Rosa, assim, que a gente veio, que essa novidade veio aqui em um momento muito especial, que agora é lei, todas as mulheres que perderam a mama têm o direito a uma cirurgia reparatória independente da causa, certo? É pelo SUS, então gratuita. Antigamente, somente as mulheres que tiveram câncer de mama tinham esse direito a essa cirurgia reparatória, e aí, a partir dessa lei, todas as mulheres que perderam a mama por algum motivo podem ter essa reconstituição de forma gratuita pelo SUS, certo? Então, são alguns informes para as pessoas ficarem mais atentas, tanto aos seus direitos, para celebrarem, né, algumas conquistas que nós estamos caminhando a passos mais rápidos do que antigamente, mas ainda assim a passos lentos. E você tem alguma coisa assim para comentar? A gente fofocou muito, fofocou assim, do bem, a fofoca do bem. A gente falou muito do povo profissionalmente, né? Bateu até saudade das pessoas, tanto dizer quanto de Ionara, mas Ionara eu posso matar um dia que ela quiser vir me pagar o bolo. Um abraço, um abraço para a Lu, um abraço para a Elaine, né? Um abraço Todas elas que fazem acontecer dia a dia e que estão aí nessa lida que Zenobis cita aqui no texto, né?
Para complementar essa parte da Maria da Penha, né, que você falou, essa atualização do Senado, somente nas últimas 24 horas aqui em Mossoró, na DP de plantão, detalhe, na delegacia de plantão da Polícia Civil, fora o GCM e outras frentes que nós temos de policiamento que recebem esses casos. 4 casos de violência doméstica. E na entrevista com o delegado, ele fala que isso é muito fruto, às vezes, de uma das bebedeiras final de semana. Começa ali na bebedeira e tudo, e depois acontece a agressão. Em um dos casos que foi aqui na comunidade próxima de Juremal, né, já é Baraúna, a comunidade pertencente a Baraúna, a município de Baraúna. O parceiro chegou a querer tomar a moto, a parceira não deixou, e aí nesse vai e vem, ele pega o guidão da moto e derruba eles propositalmente e acaba aí quebrando o dedo da parceira, né? Então, assim, se a gente tem noção que só na delegacia de plantão a gente teve registro de 4 casos, imagina o que não acontece no dia a dia. Imagine as mulheres que esperam uma oportunidade para denunciar e não conseguem, né? Mossoró, a gente tem um centro de referência da mulher, que é lá no Santo Antônio, e lá tem muitos casos. Tem mulheres que esperam, por exemplo, a hora do almoço para conseguir pedir um acompanhamento, até que chegue ao ponto de prender o agressor ou sair dentro de casa. Então, assim, não é fácil. É bem difícil mesmo. E esse relato é só para a gente entender que a gente não caminhou quase nada ainda com políticas públicas. Porque por mais que o Senado tente aprovar projetos de lei, e isso e aquilo, depois dessa repercussão nacional que teve do caso Juliano, 61 socos, que detalhe, Mossoró tem casos bem piores e são relatos de profissionais que trabalham lá dentro que conversaram comigo em entrevistas que Mossoró tem casos bem pior do que aqueles. Aquele é o que ganhou projeção nacional, que tinha uma câmera, que tinha uma câmera para salvar a vida dela, né? Então imagina os outros. Imagino que não é esses outros que eu nem pude ficar sabendo de tão grave que é, né? Existe um acompanhamento. Então, a gente não caminhou quase nada ainda. Tem homens realmente machistas mesmo, e vem com a coisa estrutural, e são várias coisas envolvidas, né? Então, assim, a gente deixa um alerta, assim, de muito cuidado para o público feminino. Gente, os sinais estão a todo momento. Os sinais, eles não Não, amiga. têm, Giane, mas tem. Amiga, olha, eu entendo esse processo de conscientizar quando a pessoa diz assim, a partir do primeiro sinal saia, certo? Quando teve essa repercussão toda desse caso de 60 socos filmado e tudo, um amigo meu Ele comentou, já tem um histórico de violência. a mesma coisa. Ele disse, ele tem uma filha e ele disse, eu vou ensinar a minha filha para que ela não aceite esse tipo de situação. Só que existem N fatores em que uma mulher aceita esse tipo de situação, mas eu vou Não, sim. só terminar. Eu vou só lhe dizer, porque eu fico indignada com a situação toda, e aí eu acabo, até, sempre que eu estou conversando com as pessoas dizendo se altera. Porque a questão de feminicídio é uma questão de saúde pública, certo? Sim, É um sintoma social e a gente precisa combater como saúde pública. Não adianta apenas conscientizar as vítimas, porque eu vou lhe dizer, eu estudei na minha dissertação casos de matéria de feminicídio no G1, e as pessoas dos comentários, elas são agressores e criminosos, e assassinos em potencial de mulheres, porque é uma coisa da sociedade, esse pensamento é da sociedade. Vou lhe dizer uma situação. O cara, eu acho que esse vídeo vai ser completamente barrado de todas as redes sociais possíveis, mas é uma discussão que precisa ser falada, inclusive não era nem para estar no final, né? A gente teria que ter outro vídeo sobre isso. Mas o cara pediu para sair com a menina não quis sair com ele.
ele chamou ela para o laboratório para conversarem à noite na UNB, e ele usou clorofórmio, matou, botou num saco, saiu na universidade, todo mundo olhando para ele assim, sem saber que aquilo era um saco de um corpo de uma mulher, jogou na floresta, queimou as partes íntimas. Qual sinal essa pessoa deu para essa menina? Então, eu, Jeane, como mãe de menina, eu entendo que eu preciso mudar a sociedade, o pensamento da sociedade e identificar onde é que está essa raiz. Essa raiz está na não empatia que os homens não, na falta de empatia, na incapacidade de empatia que os homens têm de se colocar no lugar das mulheres, porque quando o homem vai falar sobre feminicídio, ele diz assim, ah, se fosse minha mãe, se fosse minha filha, e não, é se fosse você. Se você, homem, fosse uma mulher chegasse para você e você desse em cima de você e você dissesse não a ela. E ela queimasse o seu corpo, jogasse o seu corpo na floresta, como é que você ia se sentir? Não é situação relacional, entendeu? Então a gente tem que identificar onde é que começa esse pensamento. Porque, assim, eram comentários de homens casados há 20 anos e diziam assim: quem nunca pensou em matar sua mulher na vida? Então, qual é o sinal? Às vezes a pessoa não deu sinal nenhum. Às vezes a pessoa está lá num dia, tá com uma raiva, sei lá, eu não sei, são criminosos mesmo. Eu não gosto de falar monstro, eu não gosto de falar psicopata, sociopata. São criminosos que são validados por um pensamento social, um sintoma social. Então, não adianta de nada eu ensinar minha filha a identificar as red flags, né, que as pessoas chamam, a identificar esses sinais. Porque ainda assim, ela não está livre do feminicídio. Isso é muito triste. Eu acho que isso é uma discussão que merece ser estendida, sabe? Porque as pessoas que até fazem parte, né, de instituições que tentam combater isso, não têm essa ideia de que deve ser trabalhado com saúde pública. Está todo mundo ainda com esse pensamento, que é o que a gente aprende, né, no dia a dia. Amiga, eu tive várias situações na minha vida, mais uma fofoca, uma exposição, e eu me relacionei com um cara. Vamos finalizar logo, porque essa daí não pode cortar, não. Não, eu vou só para fofoca, porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas. Eu me relacionei com um cara, e aí esse cara, ele tinha uma ferida na mão, certo? E aí primeira red flag, né? Primeira red flag, eu perguntei o que era, ele disse, não, eu tive uma raiva e eu esmurrei uma parede, uma porta de vidro. Então aí você já fica... Aí algumas coisas, algumas situações, não durei um mês com ele, certo? Porque tá aí, Giane, você se livrou, você identificou um sinal, então você se livrou. Calma que a história não para aí. Eu estava conversando com outras pessoas, meses depois, e aí essas pessoas, uma delas disse assim, fala, você se relacionou com fulano? Aí eu disse, como é que você sabe? Não, eu conheço o irmão dele, e o irmão dele me disse que ele chamava o irmão para passear, o irmão mais novo, dizia aos pais que ia passear, e ia lhe seguir pelos cantos. Então, eu estava sendo seguida, stalkeada, sem eu saber, se eu tenho a mínima noção disso. Eu dizendo não a uma pessoa que não teve... O único sinal de violência que ele teve, exceto algumas psicoses dele, foi ele contou a mão que ele já tinha tido. Então, assim, para mim ali já foi um mês de relacionamento. Saí fora. E mesmo assim, eu poderia ter sido vítima de feminicídio ou de uma coisa assim pior. Poderia ter sido, né, violentada. Então, não existe isso de existem sinais, você precisa identificar. Claro que a gente precisa conscientizar essas pessoas, essas vítimas, para elas se libertarem, ter redes de apoio para caso elas se libertarem, casas, mas isso não é o suficiente, isso não resolve, infelizmente. Quando eu falei em relação aos sinais, é mais isso, né? Porque, assim, os históricos que a gente tem em local é muito de homens que já tem esse histórico agressor, e que mesmo assim as mulheres têm, que são elas que falam, tá? Para você ver como é uma coisa estrutural, é um pensamento já enraizado. Que por isso, indignada, assim, combatendo para que não reproduza esse pensamento, porque a gente acaba culpabilizando essas mulheres de, você não identificou. Sim. Não, eu entendi perfeitamente.
E aí elas falam, não, porque eu achei que ia mudar. Elas mesmas falando, né, nos depoimentos lá que são escritos, né, que elas fazem tipo um documento, tipo um depoimento, né, prestação de depoimento. E aí, porque eu achei que não ia dar em nada, que foi o caso de Juliana, né, eu achei que não ia dar em nada, eu achei que ele não ia ser capaz de fazer isso comigo e tudo. E quando eu falei nos sinais, é mais indo para esse sentido, né? Esses casos que muitas vezes os parceiros já têm um histórico, que lembrando, gente, não é só violência física, existe uma violência psicológica também, uma cobrança excessiva, uma desconfiança, existem várias coisas, N coisas para se questionar, né? Que a gente sabe que existe e que começa daí para se transformar em algo maior. Foi mais nesse sentido. Mas achei super pertinente você abrir essa discussão e colocar como saúde pública, porque é. Mas, assim, as pessoas esperam acontecer o pior. Esperam acontecer o pior, esperam perderem, as mulheres perderem a vida, ou quase perderem a vida, que foi o caso da menina. Então, assim, é bem complicado, né? Tem outro caso aqui, que foi o caso de um rapaz que matou a mulher porque eles já tinham terminado, ela estava se relacionando com outro cara, e aí ele não queria que ela se relacionasse com outro cara, porque o cara era casado. Então, às vezes, você terminando, você identificou os sinais, você terminou, o motivo que a pessoa acha na cabeça dela para matar é o término. É mínimo, exatamente. Terminar não é o suficiente, né? Isso aí é totalmente verdade, e muito comum. Tentei sempre ter muito cuidado, tentei muito sempre ter esse crivo, porque não é fácil. E principalmente quando a mulher sai não de um relacionamento com violência física, mas com violência psicológica em vários sentidos, né? Um relacionamento que lhe diminui, e faz você, com o tempo, não pertencer mais. Isso também é muito perigoso. A gente sabe que existe, né? A gente finalizou aqui, agora fez 1 hora, então a gente finalizou aqui com a parte mais importante no fim. Não sei se o povo vai chegar até essa hora, mas Né? cortes, acho que eles vão contemplar, né? Que foi um assunto muito importante, que é um assunto. A gente tem campanhas, né? Agosto Lilás, o Dia da Mulher, que a gente trabalha. Em novembro tem o Dia da Consciência Negra, que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica. Isso. Então, a gente tem essas situações, e a situação são assuntos muito importantes que a gente precisa abrir cada vez mais o debate, conscientizar as pessoas e evitar essa culpabilização das mulheres e no lugar de dizer por que você não identificou antes, no que foi o caso do meu amigo, eu vou educar minhas filhas, isso que não é o suficiente, a gente precisa aprender as mulheres e a gente precisa combater esse tipo de pensamento em que o homem se acha dono da mulher e do direito de tirar a vida dela. Agora vou escutar, eu ri muito. Não, foi num tom de brincadeira, né? Mas assim, ela falou e eu disse, amiga, eu acho que você tem razão, Ana. Primeiro, os homens não eram nem para existir. Uma amiga minha, os homens não eram nem para existir, porque tudo que eles fazem dá merda. É, Eu disse, amiga, não diga isso, não é assim. Não, a gente não pode, infelizmente, a gente sabe que existe uma grande parte, né, que não era para ter nascido. Mas tem uma parte, sim, que merece, né, nosso respeito e nosso destaque. sempre que as pessoas falam disso, o povo que fala, por exemplo, preconceito com pessoas LGBTQIAPN+, né? E aí diz assim, a pessoa escolhe ser gay, a pessoa escolhe ser lésbica. Aí eu digo assim, gente, escolhe não, porque ninguém escolhe ser hétero, ninguém escolhe gostar de homem, não. É, Ninguém porque a escolhe. gente, Eu não escolhi gostar de homem, não. isso é muito forte, né? Isso é muito presente, na verdade. Mas eu ri na hora, né, porque realmente foi uma brincadeira, mas que faz sentido, total sentido. Eu tenho uma camisa que diz assim, sim, eu sou feminista. Não, eu não odeio homens. Aí tem bem pequenininho, só alguns.
E eu adoro quando alguém vem bater comigo, né? Ah, porque você é feminista. Já que você é feminista, então trabalhe tantas horas por dia como eu trabalho. Eu trabalho mais que muitos homens por aí. Eu sempre me virei minha vida toda sozinha. Então, assim, eu sempre gostei quando um homem veio dar uma de, sabe? Aí eu, sim, peraí, eu trabalho mais que você. Tem muita coisa que eu faço mais que você, entendeu? Então eu contribuo mais socialmente, até com o PIB do país mais que você. Então, são essas questões, né, que nos movimentos nos faz querer estudar e aprofundar conhecimento. Mas é um universo que, se a gente para estudar e para ler, a gente vai se deparar com situações assim pesadíssimas. Assim, vamos finalizar? Vamos? Vamos